plano de Deus para o povo de Israel, desde Abraão, era de grande significado e tinha um propósito específico: preparar o caminho para o Messias, que traria a salvação para toda a humanidade. Essa promessa, transmitida por meio de gerações, estabeleceu os alicerces da fé e da missão de Israel. Deus deu suas leis e mandamentos ao povo por intermédio de Moisés, estabelecendo um código moral e espiritual que os diferenciava das nações vizinhas. Moisés também exortou o povo a viver de acordo com essas leis para ser um exemplo sábio e compreensivo perante os olhos das outras nações. O objetivo era que Israel fosse um reflexo da natureza e do caráter de Deus, uma nação que, por meio de sua prosperidade, retidão e justiça, atraísse as nações ao redor para adorar o Deus verdadeiro. Durante os reinados de Davi e Salomão, Israel experimentou brevemente o que era ser o espelho de Deus. Entretanto, à medida que o tempo passou, a nação se afastou desse propósito e caiu na idolatria, adorando os deuses das nações vizinhas que Deus havia expulsado. Após a morte do rei Salomão, o reino foi dividido em dois: o reino do sul, que incluía Judá e Benjamim, e o reino do norte, conhecido como Israel, composto pelas outras 10 tribos. O reino de Judá teve altos e baixos espirituais, mas o reino de Israel, desde o início, se afundou na decadência religiosa, substituindo o culto a Deus pela adoração a ídolos. Acabe, o 7º rei do reino do norte, desempenhou um papel central nessa apostasia. Ele se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, que era um sumo sacerdote de Baal. A influência maligna de Jezabel levou Acabe a promover o culto a Baal e Azerá em Israel. Baal, considerado o senhor da tempestade, era o principal deus masculino das nações vizinhas, enquanto Aserá era a deusa mãe da fertilidade, amor e guerra. O culto a esses deuses envolvia práticas abomináveis, incluindo sacrifícios de crianças, rituais de prostituição e outras formas de perversão. Jezabel, com seu controle cruel, influenciou Acabe a instituir o culto a Baal e Aserá em Israel, substituindo o culto ao Deus verdadeiro. A adoração tornou-se o epicentro dessa batalha cósmica. Satanás, expulso do céu por sua busca de adoração, tentou desviar o foco da adoração de Deus para si mesmo, destruindo a imagem de Deus na humanidade. Essa luta se resume a uma pergunta: quem você escolherá adorar, Deus ou Satanás? Elias, um dos maiores profetas da história de Israel, emergiu nesse contexto. Em um ato de ousadia, ele profetizou que não haveria chuva ou orvalho na terra por 3 anos e meio. Tiago 5 destaca que Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, enfatizando que sua fé era o que o distinguiu. Durante o período da seca, Deus operou milagres notáveis por meio de Elias, sustentando-o no deserto, multiplicando comida para uma viúva e até mesmo ressuscitando o filho da viúva. O ponto culminante da história de Elias ocorreu no Monte Carmelo, quando ele desafiou os profetas de Baal a demonstrarem o poder de seu Deus. Elias restaurou o altar do Senhor, preparou um sacrifício e, por meio de sua oração fervorosa, convocou o fogo de Deus que consumiu o holocausto, demonstrando o poder divino e fazendo o povo declarar: "O Senhor é Deus." Esse evento desmascarou a futilidade dos deuses falsos e reacendeu a fé naqueles que testemunharam o poder de Deus. Os profetas de Baal foram mortos, e a nação testemunhou o poder de Deus na chuva que finalmente caiu. A história de Elias nos ensina sobre a importância da priorização da adoração a Deus e o enfrentamento da idolatria. Ela também destaca a necessidade de coragem e ousadia na defesa da verdade. O exemplo de Elias nos encoraja a influenciar os outros por meio de nosso testemunho de fé e a perseverar na busca por Deus em tempos de apostasia. Hoje, assim como nos tempos de Elias, a escolha entre adorar a Deus e seguir ídolos contemporâneos é um desafio contínuo. Cada um de nós desempenha um papel fundamental em manifestar o plano divino em nosso tempo e levar outros a adorar o Deus verdadeiro. É importante ressaltar que a história de Elias continua a ser relevante nos tempos atuais. A batalha espiritual entre a adoração a Deus e a idolatria não é uma relíquia do passado, mas um conflito que persiste em nossa sociedade moderna. Hoje, nossos ídolos podem não ser de madeira ou pedra, mas muitas vezes são representados por coisas como o sucesso material, a fama, o poder, o dinheiro ou até mesmo a tecnologia. A mensagem de Elias ecoa, chamando cada um de nós a escolher a quem serviremos e a que deuses adoraremos.
A sociedade atual muitas vezes nos tenta a seguir uma mentalidade consumista e a buscar a autossatisfação a todo custo. Mas, como cristãos, somos desafiados a manter nossa fé inabalável e a colocar Deus acima de todas as coisas. Assim como Elias, somos chamados a ser uma luz no mundo, refletindo a natureza de Deus por meio de nosso comportamento, caráter e fé. Devemos ser corajosos na defesa da verdade e em resistir às influências da idolatria moderna. Embora possamos não enfrentar as mesmas circunstâncias e desafios que Elias enfrentou, a essência da luta espiritual é a mesma. Elias, um destacado profeta de Deus, realizou inúmeros milagres notáveis. No entanto, é vital lembrar que ele não era um super-homem, mas em essência uma pessoa comum, assim como você e eu. A chave de seu sucesso foi sua confiança em Deus e a disposição de cumprir a vontade divina, o que o tornou um instrumento nas mãos de Deus para realizar feitos extraordinários. Portanto, podemos extrair lições valiosas da vida de Elias, que podem nos inspirar a permitir que Deus também nos use para propósitos significativos em nossas vidas. Tiago 5 nos revela que Elias era um indivíduo comum, mas ele compreendia profundamente o potencial da oração. Com fervor e fé, ele dirigia suas preces a Deus e o Altíssimo prontamente respondia. Essa lição nos ensina que, quando buscamos a Deus em oração com fé e de acordo com sua vontade, Ele atende nossas súplicas. Além disso, a oração estabelece uma intimidade significativa com Deus. O exemplo de Elias, que mantinha uma vida de constante comunhão com o Criador por meio da oração, nos inspira a nos aproximarmos mais de Deus. Assim como Deus ouvia as preces de Elias, Ele também atende nossas orações. Portanto, se desejamos experimentar o poder divino em nossas vidas, a oração é o caminho para alcançá-lo. A jornada de Elias enfrentou momentos de extrema dificuldade. Após sua impressionante vitória sobre os sacerdotes de Baal, Elias se viu perseguido pela fúria de Jezabel, que almejava tirar-lhe a vida. Em meio a esse tormento, a depressão acometeu Elias a ponto de ele desejar a própria morte. No entanto, após um encontro transformador com Deus, ele recuperou sua determinação para continuar vivendo. Essa narrativa nos ensina que a depressão não é o ponto final de uma história. Da mesma forma que Deus auxiliou Elias a se reerguer, Ele também pode trazer cura e restauração à vida daqueles que enfrentam a depressão. Após o período de sofrimento, a trajetória de Elias persistiu com vigor e impacto. Assim, podemos confiar em Deus, sabendo que a tristeza não será eterna, e dias melhores estão por vir. Elias desenvolveu uma confiança inabalável em Deus ao longo de sua jornada. Durante o período em que precisou se esconder de Acabe, Deus realizou sustentos milagrosos, como o auxílio dos corvos que o alimentavam. Além disso, Deus proveu de maneira sobrenatural para uma viúva extremamente pobre que ajudou Elias, fazendo com que sua farinha e azeite se multiplicassem. Essas experiências de Elias destacam uma verdade fundamental: todo sustento provém de Deus. Mesmo nos momentos mais desafiadores, quando parece que não há fonte visível de provisão, podemos depositar nossa confiança em Deus. Ele nunca abandona aqueles que o amam e buscam cumprir sua vontade. Ao nos dedicarmos a caminhos de Deus, Ele nos supre com aquilo que necessitamos, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A vida de Elias, embora singular, compartilha lições universais que são aplicáveis a todos. O mesmo Deus que atuou de maneira extraordinária na vida de Elias está igualmente pronto para agir em nossas vidas, trazendo provisão, orientação e milagres, independentemente de quão distintos possam parecer nossos desafios e jornadas. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.